Com base no tempo que você passou com ela, foi Maggie Murdock ansiosa com alguma coisa? Ela estava preocupada com a quantia de dinheiro que eles estavam pedindo naquele processo. Você viu Blanca Simpson no tribunal, no julgamento de duplo homicídio de Alec Murdaugh. Agora, ela está comigo, contando tudo. Muitas coisas falsas eram ditas sobre Maggie e quem ela era. Ela traz as últimas sobre o cachorro da Maggie, Bubba, que impactou o julgamento e derrubou o álibi de Alec Murdaugh. Eu sou Anjanette Levy e este é o Crime Fix. Alec Murdaugh está em uma prisão da Carolina do Sul, cumprindo 2 sentenças de prisão perpétua consecutivas pelos assassinatos de sua esposa, Maggie, e de seu filho, Paul. Maggie e Paul foram mortos a tiros em 7 de junho de 2021 na propriedade de caça da família Moselle, condado de Colleton, Carolina do Sul. No seu julgamento, que foi basicamente o julgamento do século lá na Carolina do Sul, Alec insistiu que não matou Maggie e Paul. Em 7 de junho de 2021, você pegou essa arma ou qualquer arma parecida e atirou no seu filho Paul no peito, na sala de ração da sua propriedade, na Moselle Road. Não, eu não fiz isso. Sr. Murdaugh, você pegou esta arma ou qualquer arma parecida e explodiu os miolos do seu filho no dia 7 de junho ou em qualquer outro dia ou momento? Não fiz isso. Sr. Murdaugh, você pegou um rifle 300 Blackout como este e atirou na perna, no tronco ou em qualquer parte do corpo da sua esposa Maggie? Não fiz isso. Você atirou com um 300 Blackout na cabeça dela, causando a morte dela? Sr. Green, nunca atirei na minha esposa ou filho em nenhum momento. Alec Murdaugh ainda afirma que não teve envolvimento nos assassinatos de Maggie e Paul e recorre de sua condenação à Suprema Corte da Carolina do Sul. Houve uma prova, porém, no julgamento de Alec que parecia desmontar toda a história dele, lembra? Ele afirmou que não estava nos canis com Paul e Maggie naquela noite. Mas um vídeo que os detetives encontraram depois no celular de Paul, após o serviço secreto conseguir desbloqueá-lo, abalou a história de Alex. Volta, volta! Rápido, adivinha. Quer? Ei, ele tem hambúrgueres agora? Hey, Bubba. There's a chicken. Come here, Cash. Desista. Esse era Alec Murdaugh nos canis, gritando com Bubba, pouco antes dos detetives informarem sobre os tiros que mataram Paul e Maggie. Bubba era o cachorro favorito de Maggie Murdaugh e agora está com sua amiga e ex-governanta Blanca Simpson. Mais sobre isso depois. Você não vai querer perder isso. Você viu Blanca Simpson testemunhar no julgamento. Você também, eu acho, em várias entrevistas com Swad e outras pessoas, descreveram, acho que as palavras foram... Maggie era tudo para ele. Não foi isso que você disse para Swad? Sim, senhor. O que isso significa? Maggie era tudo para ele? Ele a adorava. Ele amava ela, ele a adorava. Venerava ela, quero dizer. Tratava ela como alguém que ele adorava, correto? Exatamente. Você já viu eles discutirem alguma vez? Eu nunca vi eles discutirem. Era só um pequeno desentendimento por causa da reforma. A Blanca está com o Bubba desde que a Maggie e o Paul foram assassinados e ela vai contar pra gente como o Bubba está. Então, por favor, fiquem ligados para isso. Blanca escreveu um livro sobre sua amiga Maggie Murdaugh, sobre sua proximidade e como Maggie era uma pessoa incrível. Então, eu quero chamar a Blanca Simpson. Ela é a autora de Dentro da Casa dos Murdaugh. Ela era a governanta, mas também uma amiga da Maggie Murdaugh. Então, Blanca, muito obrigada por se juntar a mim. Eu realmente agradeço.
O livro é muito bem escrito. E eu quero te perguntar, antes de tudo, sabe, por que que você decidiu escrever esse livro? Porque estavam dizendo muitas coisas falsas sobre Maggie e sobre quem ela era. Ah, havia muita demonização por trás disso. Só eu só não gostava de como ela estava sendo personificada em público, sabe? Mas na verdade não era a Maggie que eu conhecia, você sabe quem era. E essa é uma das razões, sabe por que que eu decidi falar sobre isso? Quais eram as coisas que estavam circulando que você achou que precisavam ser esclarecidas, as coisas que não eram verdade sobre a Maggie? Bem, primeiro de tudo, aquela socialite arrogante que usava pele, sabe? E falando sobre isso. Tendo as empregadas dela, sabe? Fazendo tudo por ela. E só comentários que eram feitos para fazer parecer que ela era uma dessas mulheres de alta classe, arrogantes, que não tinham nada. Que ela realmente não se importava com ninguém além dela mesma. E era isso. Isso não era verdade e eu simplesmente não gostava disso. E eu acho que parte disso poderia ser considerada, sabe, inveja, pessoas invejosas, e você pode, meio que, você consegue perceber. E algumas era pura maldade vinda de pessoas que realmente não a conheciam, baseado no que estavam ouvindo sobre ela. E eu simplesmente achei que contaria algumas histórias. Você sabe quem ela era por trás das portas fechadas, como... Sabe, as coisas em que a gente se metia, esse tipo de coisa. Assim as pessoas poderiam ver, sabe, quem ela realmente era. Vocês tinham uma amizade única, quero dizer, porque você trabalhou no escritório de advocacia para Alec e a família dele. Mas então, e você também tinha feito alguns trabalhos lá. Mas então, sabe, se eles te chamaram para trabalhar na casa, mas vocês acabaram virando amigas. Quer dizer, você falou sobre isso quando você deu seu depoimento no julgamento? Sim, eu dei. E você aborda isso no livro. Isso a coautora Mary Weaver fez um ótimo trabalho, assim como Mary Frances Weaver, ao contar essa história. Eu adoro como o livro começa, e você fala sobre o sonho e como você teve esse sonho. Ela veio até você, que Meg veio até você em um sonho e basicamente disse, cuide disso. E ela queria que você contasse a história dela. Fale um pouco sobre isso comigo, porque parece que foi muito vívido. Antes do sonho, quando a mãe dela tinha me procurado, nós tínhamos falado um pouco sobre isso. Ela tinha recebido a notícia. Foi logo depois do tiroteio na estrada, eu vi a mãe dela e ela recebeu a notícia sobre o que tinha acontecido. Eles estavam reunidos em Moselle. Essa foi a última vez, sabe, que eu fui a Moselle. E eu me lembro que estávamos conversando e a senhorita Kennedy disse: Blanca, confio isso a você, e disse para ela que sinto sua presença o tempo todo. Ainda quero ligar e conversar com ela. E ela disse, eu sei. Ela disse, eu quero fazer a mesma coisa. E então eu não sei, talvez cerca de uma semana depois foi meio estranho. Eu sinto a presença, mas não sei explicar, só parecia ser uma. Eu estava muito emotiva. E eu me lembro que eu não estava me sentindo bem, então deitei e meu marido disse que eu adormeci. E mais tarde naquela noite, talvez por volta das 2 da manhã, entre 2 e 3 da manhã, eu me lembro. Ele começou, sabe, a tentar me acordar porque ficou emocional. Chegou a um ponto em que ficou emocional. E foi. Ele me acordou porque estava preocupado. Eu fiquei, tipo, quando eu acordei, eu fiquei, tipo, simplesmente... Parecia real. Parecia que eu realmente tinha acabado de ter uma conversa cara a cara com ela. Ainda assim, a personalidade dela, sabe? Mas ainda era aquilo... eu não sei. Era como se eu soubesse, mas não quisesse acreditar, sabe? Que ela não estava mais ali.
Sabe, mesmo que a gente estivesse conversando no sonho, é meio estranho. Eu estava conversando com ela, perguntando como você está. Como você está se sentindo, o que está acontecendo, são só perguntas diferentes. Mas é como se, no meu subconsciente, eu soubesse que ela não era real, mas mesmo assim parecia real. Parecia real para mim. E eu senti, talvez, eu não sei, trouxe uma certa paz, trouxe muita paz para mim. E foi, sabe, também foi meio triste. Sim, só posso imaginar que foi isso. Isso te trouxe paz, mas te deixou triste ao mesmo tempo. Você sabe porque ela se foi. É, Nesse momento, Paulo já se foi. Você também fala, sabe, você falou sobre o Paulo, e sabe, o Paulo realmente ficou, sabe? As pessoas falam muito mal do Paulo Murdoch. Você sabe que ele estava, sabe, o acidente de barco com Mallory Beach. Quero dizer, foi horrível, uma tragédia, sabe? Os amigos dele, obviamente, amavam muito o Paulo. Me fale sobre o Paulo Murdoch, que você conheceu. ele. Ele costumava fazer brincadeiras comigo o tempo todo, desde pequeno. Ele costumava, ou, sabe, passava por mim e escondia minhas coisas. Paulo era assim. Paulo tinha um coração de criança. Ele amava estar ao ar livre, gostava de se sujar, gostava de mexer nas máquinas. Ele, quero dizer. E toda vez que ele entrava pela porta, sabe, o jeito dele era tipo: E aí, senhora B? Como está a família? Ele perguntava o nome dos meus filhos, um por um, e como estavam. E o grande Mike, ele chamava meu marido assim. Ele dizia: E aí, o que o senhor grande Mike está fazendo? É só puxar conversa com ele, perguntar o que fez no fim de semana ou sobre algo que ele esteja fazendo. Eu nunca vi esse outro lado dele, nunca vi mesmo. Ele sempre foi muito respeitoso, muito atencioso. E esse era um outro lado dele. Esse é um lado que as pessoas não conhecem. Esse. Se você pedisse ajuda a ele te ajudaria e daria. Assim como Anthony Cook disse em uma de suas entrevistas, ele te daria a camisa do corpo, ele te ajudaria. Quero dizer, ele era um bom garoto com um momento de falta de juízo. Naquele dia e infelizmente você sabe, né, isso teve consequências. Mas ele tinha problemas. Sabe, ele tinha problemas, mas ele estava deprimido e estava tendo problemas de saúde. Mas Paulo tinha aquela curiosidade de menino, tentou alguma coisa, se não desse certo, sabe? Se não desse certo. Ele amava jardinagem desde pequeno, ele fazia uma horta e dava as coisas que colhia. Ele era simplesmente curioso o tempo todo, mas ele também tinha desse jeito brincalhão, inclusive comigo. E quero me lembrar dele assim, não quero me lembrar de outra forma. Acho que a forma como ele foi retratado na mídia não fez justiça a ele, não reflete quem ele realmente era. Ele pode até ter tido esse lado, eu não vi isso. E eu não estou aqui dizendo, sabe, eles estão mentindo sobre ele. Porque eu não estava lá, sabe, em certos momentos. Mas até onde eu sei, quando eu fui, sabe, quando eu trabalhei lá, quando pequeno, era um garotinho curioso, mexendo em tudo sempre. Sabe, tentando entender as coisas. Ele era curioso sobre tudo. Eles fariam isso. Ele me assustava às vezes porque era como um pequeno destemido. Ele subia pela janela da sala de jogos. Quando moravam na Rua Holly, pulavam na piscina. E quero dizer, ele subia na motocicleta e simplesmente andava por aí. E eu era meio cautelosa, sabe? Mas esse era o jeito dele. Ele era um pequeno destemido. Ele era curioso, estava sempre se metendo, se envolvendo nas coisas. Mas era por curiosidade, não por travessura, devo dizer, mas tenho lembranças muito boas dele. Eu quero voltar para junho de 2021. Você recebe a palavra
Paulo e Meg foram assassinados, nem consigo imaginar. Quero dizer, você fez o jantar para eles, você saiu do jantar e então, em poucas horas, eles foram mortos a tiros. Quais foram os seus? Me conte sobre a sua reação e me explique como foi isso. Só, eu imagino que você ficou chocada, tipo, você não acreditou. No começo, Ah, o telefone tocou naquela manhã e no começo eu pensei, por que a Alex está me ligando? E eu disse, bem, pode ser a Meg. Porque quando o celular dela ficava com pouca bateria, mas ela me ligava do telefone da Alex. Então eu atendi, e assim que atendi a ligação, eu ouvi ele dizer, B, eles se foram, B, eles se foram. E ele estava chorando, era um choro agudo, mal conseguia respirar. Eu disse, do que você fala? Eles já se foram, B. Minha reação foi, eles voltaram para Edstall? Não passou pela minha cabeça o que ele estava tentando me dizer. Eu podia, eu não sabia. Mesmo que ele estivesse chorando, eu pensei, bom, talvez ele esteja chateado porque eles voltaram para Edstall ou algo assim. Eu nunca imaginei o que viria a seguir quando ele disse, não, B, eles estão mortos, mas ele não me disse que eles tinham sido baleados. Ele não me contou como ou nada disso. Só lembro que ele disse que estavam mortos e deixei o telefone cair. E meu marido estava lá. Eu estava tentando processar o que Alex tinha me contado e meu marido estava me perguntando o que estava acontecendo. Ele atendeu. Peguei o telefone e Alex disse: B, eles se foram e ele chorava. Eu disse que me vestia e já ia. Onde você está? Perguntou ele. Estou na casa da mamãe e do papai em Almeda. Eu disse que já estava indo. Desliguei, terminei de me vestir às pressas e entrei na caminhonete. E fui para Almeda para me encontrar com ele, e Buster estava lá quando cheguei, e a namorada dele, Brooklyn, também estava em Almeda. Foi 1A. Não leva muito tempo para ir da minha casa até Almeda, mas parecia que o tempo estava passando em câmera lenta, não importava. O tempo estava passando muito, muito devagar na minha cabeça. Mas eu me lembro de entrar na minha caminhonete e desligar o rádio imediatamente, porque eu simplesmente não queria dirigir ouvindo alguma coisa no rádio. E depois, sabe, eu só não queria nada, nenhuma música para me lembrar daquele momento em particular, sabe? E eu queria entender o que estava acontecendo, porque na minha cabeça eu não sabia o que tinha acontecido. Tudo o que eu sabia era que eles estavam mortos e eu não sei, eu sentia como se o tempo estivesse passando devagar, mas meu coração parecia que ia sair do meu peito porque eu queria sair dali. E é como um desespero, você não sabe. Você. É como se todos os sentimentos viessem de uma vez, uma montanha-russa emocional, como costumo dizer, porque você não sabe como se sentir. Eu não sabia o que esperar, não sabia o que estava acontecendo, só sabia que eu tinha que ir lá fora para ver o que eu poderia fazer. Alec Murdaugh, sabe? Ele está recorrendo da condenação, ele nunca vacilou em dizer que não matou Paul e Meg. Quais são os seus pensamentos sobre isso? Quero dizer, você tem alguma dúvida? Tem? Quais são seus pensamentos? Eu não tenho mais nenhuma dúvida. Eu tive no começo, né? Eu não queria acreditar, mas com o tempo foi passando e eu comecei. Eu não assisti ao depoimento dele ao vivo. Eu não assisti. Eu não queria ver. Eu realmente não gostei das pessoas tirando sarro do fato de que, sabe, ele estava com ranho saindo do nariz e que ele realmente não estava chorando e eu não gostei. Para mim, isso não é engraçado e para mim isso simplesmente não é. Isso é ser julgadora e eu não queria fazer isso. Para mim, isso não é um assunto engraçado e não é mesmo. Eu não sou vingativa. E eu só sinto que houve momentos em que acho que eu não teria conseguido lidar com aquilo.
E é difícil para mim vê-lo nessa situação quando ele está sentado no banco das testemunhas. Mas até agora, porque eu não conheço mais a pessoa que está lá. Não é a mesma pessoa que eu admirava e tinha como exemplo. Muita coisa mudou, mas no momento, Léo, você não sente tudo isso. Você ainda se sente mal, sabe, por ele. Mas eu sei no meu coração que ele nunca vai. Ele nunca vai admitir. Ele vai levar isso pro túmulo. Ele sempre vai culpar outra pessoa por isso. A Maggie já tinha mencionado para você alguma coisa sobre dificuldades financeiras, sobre o Alex, abuso de drogas, qualquer uma dessas coisas? Ela não entendia nada de finanças. Quando a tia Maggie cuidava da conta, era de lá que pagava as contas. A situação financeira que estava acontecendo era porque o empreiteiro que eles tinham contratado, a Maggie, estava tendo que lidar com isso. Acho que era assim que funcionava. Ele contratava subempreiteiros para irem tanto para Edstow quanto para Moselle, e esses empreiteiros o que eles queriam. O que Maggie tinha que fazer era contar o número de empreiteiros que estavam lá, a que horas eles chegavam, a que horas eles saíam, a que horas qual trabalho eles faziam. E então, no final da semana, ela tinha que pagar aquela empresa de subempreiteiros separadamente do empreiteiro principal. E era assim, era confuso para ela, porque ela não tinha apenas empreiteiros na Moselle, ela também tinha empreiteiros indo para Edstow. Aí entra a parte financeira. Ela pagava contas dessa conta e também os empreiteiros. Mas Alex nunca mencionou ter qualquer problema. Ele, Maggie disse, ele faria. Se eu ficar sem dinheiro, aviso o Alex e ele deposita na conta. É assim que funciona. Sempre lembro assim. Se ela precisava pagar contas ou surgia algo, ela dizia: Alex, preciso que você coloque dinheiro na minha conta. E ele fazia isso. Então ela não sabia de qualquer forma como ele fazia as coisas. Até onde me diz respeito. E ele nunca teve problema com isso. E ela não sabia de nenhuma dificuldade financeira. A única preocupação dela era o processo que estava por vir. Bem, como é? Moção para obrigar que estava marcada para aquela quinta-feira, essa era a preocupação dela. Fora isso, não era. Acho que ela estava tentando entender como isso seria apresentado no tribunal e o que iria acontecer, quais seriam as consequências desse processo. Mas essa era a preocupação dela, não por saber de algo a mais. Ela teria desistido de tudo que você sabe para consertar as coisas? Ela sabia que isso não traria Mallory de volta. Mas ela teria dado, sabe? Ela teria feito o que fosse preciso se dependesse dela. Depois do julgamento, lembro que apareceu uma entrevista com uma suposta manicure dizendo que Maggie queria deixar Alec. Ela já disse algo assim para você? Não. Durante o tempo em que as pessoas dizem que ela estava procurando um advogado de divórcio, ela estava com a mãe e a irmã dela em Key West. Então isso era falso. Ela estava comemorando o aniversário da mãe dela, então isso era totalmente falso. Acho que era uma piada frequente em casa que a Maggie se divorciaria. Já falei isso muitas vezes. A Maggie costumava brincar e dizer, sempre que havia alguma confusão ou algo acontecendo, ou quando ela sentia que estavam implicando com ela. Ela dizia, vou me divorciar do seu pai e vou me casar com o Tom Brady. E isso virou piada constante. E eu sinto fortemente que talvez, quem sabe, alguém possa ter ouvido ela dizer, vou me divorciar do Alex. Mas eles não ouviram toda a conversa. Acho que foi assim que tudo provavelmente começou. Alguém ouviu ela por acaso e daí a história se espalhou. Nunca houve indicação de que eles estavam se divorciando. Nunca houve sinal de problemas no casamento. Nada. Eu sei que você ainda tem o Bubba. Tenho sim. E o Bubba era o cachorro favorito da Maggie, sabe? Mas o Bubba também teve um papel enorme nesse julgamento.
Quero dizer, o Bubba e o Paul, mas o Bubba realmente desmascarou a história do Alec Murdaugh, o álibi dele com aquele vídeo. Então, me fala um pouco sobre o quanto significa para você ter o Bubba. Sabe, quando eu levei o Bubba comigo pela primeira vez, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu só queria ter certeza de que se mais ninguém quisesse ele, eu acho. Buster ligou para vários e ao me ligar disse: "Não achei ninguém para ficar com ele." Não sei para quem ele ligou. Ele perguntou: "Você ficaria com ele?" Eu respondi: "Claro. Quando posso buscá-lo?" Porque foi muito difícil para mim deixá-lo no canil quando fui embora naquele dia. E como eu disse, quando ele me ligou e me contou, eu disse: "Posso ir buscá-lo agora mesmo?" E ele disse: "Sim, senhora." Então eu fui lá e o busquei. Eu nunca. Até hoje nós não. E eu digo nós, meu marido e eu, nós simplesmente. Só agora estamos começando a perceber o impacto que ele causou e o quanto ele é realmente popular. Até pouco tempo. Porque você não pensa nisso, sabe? Você anda e conversa com ele, você sabe. Ele faz seus pequenos papéis, onde ele vem e deita. E se ele quer atenção, sabe, ele vem e coloca aquela pata grandona em você. A gente não pensou muito nisso até ele começar. Bubba, sabe, acho que foi depois do julgamento que começou. Quando percebemos, sabe, que ele era famoso. Mas ele simplesmente é podre. Ele já era podre antes de eu trazê-lo para minha casa. E continua podre agora. Então ele exige atenção e ele quer atenção, ele quer ser mimado. E sabe? Mas eu sou realmente grata por eu realmente consegui ficar com ele e que o Buster pensou em mim para cuidar dele. E ele tem sido realmente útil em me ajudar a lidar com tudo o que aconteceu. E eu acho que não sei, acho que os animais também percebem isso. Mas eu acho que o sentimento é mútuo entre ele e eu, então tem sido uma bênção tê-lo na minha casa. E eu sempre vou ser grata ao Buster por ter pensado em mim e me pedido para cuidar dele. Foi uma ajuda enorme para mim pessoalmente. Bem, a Blanca está aqui. Antes de eu encerrar, tem algo que você gostaria de dizer que eu não perguntei? Eu só quero que as pessoas entendam que quando você fala coisas ruins sobre Maggie e Paul, que considerem como vocês dizem essas coisas. Mesmo que você discorde de qualquer coisa sobre a criação deles ou da arrogância dele, porque ele era um pouco arrogante, Paul era. Seja atenciosa e respeitosa com os pais dela, sabe, com a família. Ainda estão processando. E seja um pouco, sabe, seja um pouco mais atenciosa. Reflita antes de falar certas coisas. Eu não acho, quer dizer, pode não fazer diferença. As pessoas vão ter a opinião delas, mas os poucos que estão ouvindo vão ouvir. Considere o que você sabe sobre a família e o filho dela. Eles não merecem ouvir coisas feias sendo ditas, sabe? Eles não estão mais aqui para se defender e eu só quero um pouco mais de respeito em relação a eles. Porém, o que eles sentem em relação ao Alex é uma coisa, mas, sabe, seja respeitoso. Eles são pessoas muito boas, né? São pessoas muito humildes e eu acho que eles merecem esse respeito. É só isso que eu estou pedindo. Eu só peço respeito pela família antes de você falar e dizer coisas negativas ou coisas feias sobre eles. Blanca Simpson, o livro está ótimo. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada. O livro Dentro da Casa de Murdaugh, de Blanca Simpson e Mary Frances Weaver, já está à venda na Amazon.
Confira, é uma ótima leitura. Encerramos este episódio do Crime Fix. Obrigada, Anjanette Levy, por me acompanhar. Te vejo aqui da próxima vez.